Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, queridas meninas, todas aqui lindas com a gente neste programa maravilhoso que fala desse livro aqui chamado Paulo e Estevão, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, né? E no meu caso, e acho que o da Sônia e também da Manuela, que hoje somos três aqui em Portugal, duas portuguesas e uma brasileira que já está a tentar falar português de Portugal. Nós estamos aqui na página do meu livro, que é da Federação Espírita Portuguesa, a FEP, na página 364, no capítulo, desculpa, no parágrafo que se inicia com Silas impressionou-se. Silas impressionou-se. E com muita alegria, né, a gente vai continuar esse estudo hoje com a nossa Manuela Ricciardi. Seja bem-vinda, Manuela, hoje de novo com a gente. Muito obrigada. Teu A livro minha qual que página é é? a mesma, é o Kindle, Ok, e é a mesma página. muito E bem, muito bem. Hoje vamos estar contigo. Obrigada, Manu, de estar com a gente de novo. Temos também a nossa Sônia Paula. Olá, muito boa tarde aí no Brasil, boa tarde aqui em Portugal. A minha edição é anterior à da Eurídice, mas é a mesma editora, a Federação Espírita Portuguesa, e também é a mesma página, está bem? 364. E bem-vinda, querida Manu, olá, querida Eurídice, e um abraço imenso para todos que estão desse lado. Tenho a certeza que será um programa fantástico. Exato. E hoje já aviso a vocês, hoje neste sábado nós estamos fazendo especificamente gravado, porque nós temos um evento muito importante para a nossa religião, né, para a nossa doutrina espírita, que é um evento dos jovens, é o ENGE. O que é o ENGE, Soninha? É o Encontro Nacional dos Jovens Espíritas, que se realiza desde 1985. Só para verem a antiguidade. E é muito bom porque todos os jovens do país inteiro reúnem-se num determinado sítio no país. Este ano quem recebe é Lisboa, e quem organiza é a casa que eu e a Euridice frequentamos, e a Manuela também, que é o Euridice Barçanufo. Tenho a certeza que será maravilhoso. Vêm cerca de 90 jovens, tem 100 e tal pessoas, porque também vêm os monitores, os acompanhantes, mas na realidade é para os jovens e é tudo dedicado a eles. São 2 dias maravilhosos, sábado e domingo, em que eles vão estar juntos, trocando experiências e vivenciando a doutrina e estudando a doutrina, que é esse o intuito também do evento, de uma forma
para jovens, né? Que eles possam também sentir-se integrados. E é legal, com teatrinhos, com música, né? Isso, Vai tem ser minha primeira oficinas, participação. É exatamente. bem. É que esse movimento se aconteça mais do que uma vez por ano, né? Em todas as casas, né? Isso seria maravilhoso. Mas eu fico muito feliz de ver esse movimento para um país pequeno como Portugal ter esse número tão grande para esse evento que já acontece há tantos anos, né? Então, por Uhum. causa disso, a gente vai pedir desculpas a vocês. Nós vamos fazer hoje gravado, tá? Mas tem dúvidas, pode fazer o comentário lá também, ok? Que a gente vai, ou então mandar aqui embaixo pelo WhatsApp, que a gente vai acompanhar vocês, não ao vivo, porque nós vamos estar especificamente focados nesses jovens espíritas, tá? Então, e pedimos as vibrações de vocês, porque a gente lidar com 90 não vai ser muita coisa, né, Soninha? Eles vão estar É, dia maravilhosa, então vai ser gostoso, vai ser gostoso. Então, a gente pede a vibração de vocês aí para essa, como diz aqui, para essa malta jovem, tá? Por favor, precisamos. E agradeço já a Casa Eurípides Barçanufo por esse trabalho, né? São todas as casas espíritas de Portugal que participam, e cada ano é em uma casa, e esse ano calhou de ser aqui na Casa Eurípides Barçanufo. Então, nós estamos recepcionando esses jovens e seus monitores. Então, vai ser bem gostoso mesmo. É uma gratidão poder fazer parte desse evento e uma gratidão participar de uma comunidade como essa, que é ativa, principalmente com o número de jovens. Quando fala jovens, qual a idade que vai? Esse evento é especificamente para qual idade, Sônia? Não tem as crianças, né? não, é dos 13 aos 24 anos. Dos Ok. 13 aos 24. Isso, porque tem também os grupos infantis, mas esses não têm encontro, porque acho que os Não, papais não deixariam. eles têm um evento próprio que também se realiza, chama-se Conceste, que é o convívio da criança espírita. Normalmente é em junho, portanto será em junho. Normalmente é no primeiro fim de semana, porquê? Porque o nosso dia da criança é dia 1 de junho. Então coincide no fim de semana que está perto do dia 1 de junho, que é o dia da criança. E normalmente é ao domingo ou ao sábado, depende da organização. Também é organizado da mesma forma que o encontro. Cada ano é numa casa espírita diferente. No nosso caso, como vem muita gente, nós não vamos receber na casa espírita. Nós vamos receber numa escola, onde vai decorrer o evento. Exato. Que bom, que bom. País se unindo. Vamos lá, muito obrigada. E a gente vai fazer com essa energia toda, a gente vai aqui continuar com o nosso querido Paulo de Tarso, mas antes de fazer isso, já vou dar 3 recadinhos, né? Primeiro, água. A Manora que estava entrando aqui, a Manu já lembrou, cadê sua água? Já está aí? Está todo mundo com água? Está todo mundo com a sua aguinha, né? Estamos aqui com a nossa aguinha. Esse é o primeiro recadinho. Segundo recadinho, não se esqueça de fazer o seu joinha, tá bom? Para que mesmo sendo gravado, isso aqui precisa ser divulgado para muito mais pessoas ainda, tá? Não especificamente esse estudo, mas se vocês acharem que ele é pertinente, pode oferecê-lo às pessoas que possam estar procurando alguma palavra de consolo, de aprendizado, do que quer que seja. Isso não é para o nosso orgulho, não. Eu não preciso ficar famosa na internet, eu não preciso me divulgar para isso. O que eu preciso é fazer o meu papel de estar aqui junto com essas pessoas queridas que fazem parte desse estudo, trazendo uma melhor compreensão dos ensinos de Jesus, né? Acho que eu entendo isso como uma missão pessoal, e essas meninas maravilhosas que fazem parte também, não só a Manu, que é a nossa convidada, temos também a Renata, a Kátia e o nosso menino Glauco, e essa minha parceirona aqui para essas loucuras deliciosas que eu invento, que é a Sônia Paula. E então, assim, a gente pede mesmo que pelo motivo, não é por nós, a gente não precisa disso. A gente se diverte, na verdade, de estar aqui entre amigos e criando cada vez mais amigos novos para poder continuarmos esse estudo, né? E esse estudo é para a gente, porque para a gente passar para vocês, a gente tem que a gente vê 2, 3, 4 vezes. A Manu já olha, eu tenho certeza, a Manu sempre estuda. A Sônia é memória ambulante, né? Mas a Manu sempre estuda também, apesar de ser uma grande memória, para poder trazer o melhor conteúdo mesmo, dos melhores ensinamentos do que tem aqui, fora as nossas outras pessoas especiais que fazem parte da família Paulo e nós. E vocês também, que fazem, a gente acredita que possam, de repente, fazer também a mesma coisa, não só os que assistem ao vivo, como os que assistem
as gravações, também pesquisando, para tentando entender um pouco mais sobre a vida deste grande homem que era Paulo de Tarso, que foi Paulo de Tarso e que foi Estevão, né? Esses dois grandes nomes do cristianismo primitivo, que são tão atuais, né? Tão atuais hoje, porque esse prova que a gente ainda tem muito para poder aprender, porque para estarmos discutindo, tentando ainda entender as mensagens de Paulo, porque ainda temos muito para aprender. A gente percebe, nós temos aqui aos sábados o estudo do livro Paulo e Estevão, mas esse é um livro psicografado, ou seja, é um livro espírita, mas baseado no que nós acreditamos ser a história real de Paulo de Tarso e Estevão também, e aquele grupo que estava envolvido nesse meio, nessa história do Paulo, com permissão de Paulo para que Emmanuel ditasse o livro para o nosso querido Chico. Inclusive foi emocionante quando no final do livro, né, quando o Chico termina e todos eles vêm para perto do Chico para agradecer, comemorar a finalização desse livro que durou um mês para poder ser escrito. E a gente está aqui há mais de 3 anos para tentar entender esse livro que Chico psicografou em um mês. E aí, quando esses espíritos vieram até Chico, Chico viu a última visão de Paulo de Tarso, que foi nada mais, nada menos do que nosso Mestre Jesus. Para quem acompanhou lá as histórias que já passamos lá atrás, vai relembrar isso. Mas nós temos também as terças-feiras, continuando com Paulo de Tarso, as epístolas de Paulo para as comunidades cristãs da Antiguidade. Então, e as epístolas são utilizadas em várias doutrinas cristãs. Então, assim, o que é importante a gente entender é que é para todos, né? Independente da compreensão, é para todos, porque o maior ensino de Paulo não é como sermos bons médios, mas é como sermos bons cristãos, né? Para poder seguir esse nosso grande Cristo. Então, esse é o objetivo. Posso fazer nossa oraçãozinha de abertura para depois já começarmos a leitura? Pode? Então, vou colocar aquelas imagens lindas e maravilhosas que eu adoro, que nos trazem um pouco mais de calma, de paz, né? De esperança, e que a gente possa, nesse momento, estar preparado para agradecer, né, esse encontro, esse momento de encontro e aprendizado, pedir a nosso Mestre Jesus que a tua luz envolva os nossos pensamentos, que possamos compreender com o coração aberto os ensinamentos que hoje iremos aqui refletir, que nós possamos ser inspirados, principalmente a nossa querida Manuela e a nossa Sônia também, inspirados, né, com sabedoria, com humildade, discernimento, para que a verdade, né, a verdade de Jesus encontre espaço em nossas vidas, neste momento e nesta leitura. Que assim seja. Muito bem. Vamos lá, vamos aqui ao nosso resuminho, né, sobre tudo que a gente leu na semana passada. Na semana passada nós também foi uma gravação, estivemos com o Glauco, lembrando que quando estamos com o Glauco e com a Renata, é um casal, então para que os dois não fiquem com a agenda totalmente fechada para nós, um dos dois por mês é gravado, tá bom? Então, a semana passada o Glauco foi gravado e a gente estudou, a gente chegou à parte onde Glauco, onde Paulo, né, se emocionava com a fé sincera das mulheres lá em Filipos, lembrando que elas foram as primeiras a permanecer com Jesus no Calvário, né, e a testemunhar a ressurreição. A gente vê aí Maria, né, Madalena, tocando aquele cenário todo, né, aceita o convite de Lídia, iniciando ali uma forte ligação com a primeira comunidade cristã da cidade, ali. E enquanto neste momento o evangelho começa a se expandir, Paulo passa também a pregar em praça pública. E nesse momento surge uma jovem médium, que a gente está estudando sobre ela, que era explorada financeiramente e começa a exaltar os missionários com elogios. Apesar de parecer algo positivo, Paulo já mostra que não é bem assim, né? Ele percebe que por trás daqueles elogios, né, tinham manifestações de fontes não muito elevadas, né, tinham interferências de fontes não muito elevadas, de espíritos não muito elevados, até pelo próprio trabalho dela, a forma como era feita a exploração do trabalho dela como médium, né, que antigamente era cobrado, mas
Hoje não se aceita que esse tipo de coisa aconteça. Mesmo Paulo também, toda a equipe, todos os discípulos e apóstolos, que eles tinham também essas mediunidades, a gente vê que grandes coisas aconteciam dentro das igrejas, né? De cura, processo, tratamento de cura, psicofonia, essas coisas, dentro das próprias igrejas, já não se cobrava, já entendia que era uma mensagem do Espírito e não uma mensagem do homem, né? Então não tinha que se cobrar, porque é como se estivesse cobrando pelo trabalho efetuado pelo outro, né? E aí, com autoridade, Paulo, naquele momento, ele afasta o espírito que estava dominando essa jovem e liberta ela. Aí o que acontece? Ele ensina uma lição essencial naquele momento, que nem tudo que fala em nome de Deus vem de Deus, né? Que a gente tem que aprender. E que o verdadeiro trabalho espiritual não está ali para receber elogios, nem interesses materiais, mas para poder receber, aprender, né, a humildade, né, que a gente exercitar, né, meninas, a humildade, e exercitar também a verdade. Então, não nos colocarmos diante de situações, né, em que possam elevar o nosso orgulho, né, a gente fala muito disso, né, orgulho, a vaidade, mas que a gente está nesses trabalhos para trabalhar para o Cristo, para levar as mensagens para o Cristo. E Paulo mostra exatamente aquilo, que ele não era nem um santo, não era nem nada, ele estava ali exatamente para transferir a palavra de Deus, e que ele percebeu, que era outra coisa também, né, ele estava orando e vigiando, então ele estava atento, né, então ele percebeu que ali quem estava se manifestando não era aquela jovem, mas era interferências que ela estava recebendo. Alguém quer fazer algum comentário? Eu já posso começar a leitura. Pode falar, Manu. Eu espero que isto da parte já tenha saído, porque já tive a ler o antes e depois, mas ela ao princípio era vítima destes patrões dela, mas depois ela passa a ser sócia da sociedade desta exploração, e quando nós somos utilizados sem outro recurso, temos alguma responsabilidade. Agora, quando a nossa vontade fazermos parte do esquema, já é mais, ela já está numa situação de não utilizar a sua mediunidade para o bem. E nós temos ali 3 entidades patentes. Uma é ela, Pitonisa, outra são os exploradores dela, ao princípio, e os outros é o espírito que se comunica através dela. Portanto, os 3 serão responsáveis pelo uso que fazem desta capacidade, deste acontecimento, que é mais normal do que nós podemos pensar. Isso, muito bem. E mostra essa responsabilidade também, né? Porque a mediunidade não é para a gente florear, né? A mediunidade é uma ferramenta de recuperação das nossas falhas anteriores, né? Uma ferramenta de trabalho, né? E de luta, é a nossa espada para poder vencer as nossas más inclinações, né? E colocar em serviço, em serviço a favor de Deus, né? Soninha? Você ia falar alguma coisa? Eu te interrompi. Não, eu estava só a confirmar o que tu estavas a dizer, tu não me interrompeste. Eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isto, porque nós vimos na sociedade, mesmo nas doutrinas cristãs, utilizam, portanto, a mediunidade de alguma forma, de uma forma destrutiva. Ou seja, nós vamos para algumas situações em que há manifestações dentro das igrejas cristãs de espíritos do outro lado da vida, e que, na realidade, as pessoas que estão a fazer o que chamam de exorcização não estão a fazer uma exorcização. Porquê? Porque os espíritos só estão embora quando querem. Isto é muito importante que vocês compreendam isso. Ou seja, o espírito obsessor, que nós chamamos, que na realidade estamos ali mutuamente a ajudar-nos a compreender que o caminho não é aquele, que é outro, que é uma transformação moral, do amor, é a evangelização em conjunto objetivo, não é? De a gente aprender em conjunto, nos 2 planos da vida, mas muitas vezes esses espíritos não vão embora. Porque se eu não modificar a minha parte interior, e isso acontece nestas que eu falei, como acontece dentro da doutrina espírita. Se eu não modificar, me liga a esse tipo de espírito, aquele espírito específico até pode aceitar a ajuda do plano espiritual e seguir o seu caminho. Mas se eu mantenho as mesmas más tendências que eu tinha, vem outro, na mesma condição espiritual que o outro está.
Então, vai-se permanecer. Porquê? Porque eu não me modifiquei. Então, não há ninguém que possa, de alguma forma, expulsar os espíritos. Porque os espíritos vão permanecer connosco enquanto eles quiserem e enquanto nós dermos E nós guarida. permitimos. Exatamente, enquanto nós dermos guarida. Porque a partir do momento que nós fazemos a transformação moral, eles já não têm como nos influenciar. Nós entramos no padrão vibratório que já não permite a influenciação desses espíritos que ainda estão numa faixa menos positiva, tal como nós estávamos. Então é importante que a gente compreenda que a modificação é que vai fazer com que a gente possa deixar de ser vítima desse tipo de situações. Como a nossa Manu muito bem falou, no caso dela, ela acabava por viver daquilo. Então, logo, torna-se uma presa muito mais fácil. Eu gostava... Posso? Eu já disse. Pode. A Sónia estava a falar de uma interação com o plano espiritual utilizada ainda também pela Igreja Católica. Mas há uma... Às vezes podemos ir à igreja ou outra igreja que não seja católica e estamos a ouvir e dizemos que inspirado que estava quem falou, que falou tão bem. E às vezes o próprio pode-se, como nós próprias, às vezes fazemos evangelhos e dizemos isto tudo é impossível ser meu, não é falta de humildade, é que nós pormos a jeito para a espiritualidade superior nos inspirar. E então, muitas vezes as pessoas podem não ter esse conhecimento, nem o próprio, mas muitas vezes estão a ser intermediários do bem, como também podem estar a ser intermediários do mal, conforme também se puserem a jeito. Mas é para dizer que isso é um fenómeno normal, natural, sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Quem é que deveria haver era conhecimento, para a pessoa não se escandalizar. E é muito importante esta pergunta de Silas, porque... É bom a pessoa, quando não entende, pergunta, porque não começa a fazer cálculos e a fazer julgamentos e a fazer outras coisas que só iriam prejudicar aqui o trabalho deles. Portanto, mesmo exprimindo falta de conhecimento, é importante nós sermos humildes e perguntarmos, não é? Sim, e como tu bem lembraste, todos os santos da Igreja Católica que nós apreciamos eram, na realidade, médiuns. E eram inspirados no sentido positivo. Mas se nós olharmos para a vida deles, todos eles tiveram que fazer transformações. Desde Santo Agostinho, a Santo António de Lisboa, de Pádua, como nós quisermos, etc. Todos eles tiveram transformações por trás. A gente compreende que ninguém nasceu pronto. Todos nós estamos em evolução. O nosso querido Estevão já trazia uma elevação muito grande, porque nós compreendemos que ele abraçou o Cristo de uma maneira que mais nenhum abraçou logo à primeira vista. Mas ele já tinha feito esse trabalho antes. Portanto, ele não nasceu pronto no sentido em que há muitas vidas. Então, ele foi fazendo esse trabalho até chegar aqui. Ok? Portanto, não há ninguém que nasça pronto. Nós estamos em evolução. Todos fomos criados simples e com grandes experiências. Pergunta científica dos espíritos. Só para a gente se lembrar, está bem? Incluindo o Cristo, está bem? O próprio Cristo também fez o seu progresso até chegar a espírito puro. Hoje em dia já está numa posição bem mais elevada do que a nossa, ao ponto de criar um planeta e nos guiar, né? Como nosso pastor, bom pastor. Mas não podemos esquecer que todos temos o mesmo ponto de partida e vamos ter a mesma destinação. Um dia ser espírito. Silas impressionou-se com os esclarecimentos mais que justos. Entretanto, dando a entender suas dificuldades para compreendê-los integralmente, acrescentou: Todavia, será excedente uma lição para não entretermos relações com o plano invisível? Como pudeste chegar a semelhante conclusão? Respondeu o ex-rabino muito admirado. O cristianismo sem o profetismo seria um corpo sem alma. Se fecharmos a porta de comunicação com a esfera do mestre, como receber seus ensinos? Os sacerdotes são homens, os templos são de pedra. Que seria da nossa tarefa sem as luzes do plano superior? Do solo brota muito alimento, mas apenas para o corpo. Para a nutrição do espírito é necessário abrir as possibilidades de nossa alma para o alto e contar com o amparo divino. Nesse particular, toda a nossa atividade repousa nas dádivas recebidas. Já pensaste no Cristo, sem ressurreição e sem intercâmbio com os discípulos? Ninguém poderá fechar as portas que nos comunicam com o céu. O Cristo está vivo e nunca morrerá. Conviveu com os amigos depois do Calvário em Jerusalém e na Galileia. Trouxe uma chuva de luz e sabedoria aos cooperadores galileus no Pentecostes. Chamou-me às portas de Damasco,
mandou um emissário para a libertação de Pedro, e quando o generoso pescador chorava no cárcere, a voz de Paulo tinha acentos maravilhosos nessas profundas evocações. Silas compreendeu e calou-se de olhos rasos de pranto. Podes falar Pode. tu, porque eu falo depois. Posso falar? Sim, sim. Então, ele nem falou daquelas comunicações tão queridas ao seu coração que ele recebeu, que foi de Estevão e de Abigail, que aconteceram, e foi um intercâmbio, e o Estevão vai continuar a ser parceiro dele e auxiliar dele em nome do Cristo nesta tarefa. E realmente nós não somos só este corpo, e os templos somos corpo e alma, e os templos são templos, mas não deixam de ser pedra. Depois a boa energia que se lá põe, ou as energias nefastas que também se podem pôr em qualquer casa, isso depois tem a ver com a espiritualidade que a habita e que a sustenta. Agora, estes exemplos que Paulo dá fazem todo o sentido. Ele estava a esclarecer o Silas e está-nos a esclarecer a nós. Como é que é impossível haver todo este trabalho que nós fazemos sem um amparo divino? E mesmo nós aqui, independente de estarmos ao vivo ou não estarmos ao vivo, nós estamos a ter amparo espiritual para fazer este trabalho. E o que seria de nós também sem esse amparo? Porque quando alguém se propõe a fazer o bem, o amparo faz presente, porque nós não deixamos nunca de ser instrumento. E então esta lição sobre o intercâmbio com a espiritualidade, com uma grande grandeza, mas também com uma grande simplicidade, para Silas perceber o quanto importante é esta comunicação com o alto, com a espiritualidade, e também depois nós vemos no que Paulo falou àquele espírito, até o libertou. Nós podemos pensar que ele foi um pouco agressivo, que ele chamou-lhe espírito perverso, mas o libertou, porque ele estava ligado àquela rapariga e não deixava de estar-se a endividar com a lei divina, não era? Porque ele estava a utilizá-la para um comércio e para coisas que um espírito superior com certeza não faz. E então foi um ato amoroso que Paulo, e às vezes nós temos que ser firmes no nosso amor também, e ele foi firme e também libertou a ela, apesar de que nós vamos ler a seguir, que não vou falar, foi uma libertação para ela, apesar de para ela a curto prazo ela depois pode ter ressentido dessa ausência, mas tudo o que acontece de bem acontece para o nosso bem e para o bem de todos, independentemente de a curto prazo a pessoa pode pensar que não. Eu acho muito importante este texto, porque ele vai buscar exatamente todas as situações em que o próprio Cristo passou pós ter partido para o plano espiritual. Ou seja, a partir do momento da ressurreição, a partir do momento que ele aparece em corpo espiritual, a Maria Madalena, depois aos apóstolos e aos discípulos de Emaús e etc., ele a situação do Pentecostes, em que todos os discípulos estavam a falar em línguas estrangeiras, para que os outros pudessem entender o que estavam lá. Então, todas essas situações são mediúnicas. Então, a mediunidade não é uma coisa proibida. A mediunidade é uma coisa que tem que ser bem utilizada. Porquê que eu estou a buscar a proibição? Porque Moisés, lá atrás, proibiu. E porquê que ele proibiu? Porque ele foi até ao monte, recebeu, através da mediunidade de efeitos físicos, portanto, a situação dos 10 mandamentos, e quando ele voltou, estavam os seus companheiros a fazer uma manifestação ao culto do bezerro de ouro, ou seja, ao paganismo. Então ele teve de dizer, vocês não... E porque havia uma influenciação do outro lado da vida. Ele disse, tem que haver aqui uma forma de vocês pararem de ser influenciados a tal ponto que não discernem o que é certo do que é errado. Era a ignorância que fez com que ele proibisse o povo. Mas havia pessoas judaicas
permaneciam a fazer a comunicação com o plano espiritual, até aos dias de hoje. Por isso é que para o Pedro, para os outros apóstolos, a mediunidade não era uma coisa estranha, porque ela permanecia, ok? O que havia era a necessidade de discernir o certo do errado. E é exatamente aqui que estamos a ver a diferença entre uma comunicação positiva de uma comunicação negativa. E principalmente ter em consideração que devemos provar que os espíritos vêm de Deus, que é aquilo que a Eurídice falou no início. E para provar que os espíritos vêm de Deus, é preciso compreender o sumo daquilo que eles estão a trazer. E exaltar a nossa vaidade não é com certeza vindo de Deus. E falar palavras que não levam à nossa modificação, também com certeza não é de Deus. E também os espíritos de Deus não vão falar mal de A, de B ou de C. Ok, isto é muito importante que a gente compreenda para a gente não cair no mesmo engano que lá atrás nós caímos, porque muitos de nós fomos os que estivemos aqui, lá atrás, né? Em Moisés, no tempo em que dissemos para soltar Barrabás, muitos de nós estivemos lá. E fomos enganados porquê? Porque nos deixámos influenciar pela nossa ainda vaidade, orgulho e egoísmo, que são as nossas chagas. Então é muito importante compreendermos isto, fazermos a distinção do que é de Deus do que é que não é de Deus. Como diz o Erasto no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, mais vale rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Ok? Tem sempre que passar tudo ao crivo da razão. Muito bem. Então vamos continuar. O incidente, entretanto, teria mais vastas repercussões além daquelas que os apóstolos do Mestre poderiam esperar. A pitonisa não mais recebeu a visita da entidade que distribuía palpites por toda a sorte. Em vão, os consulentes viciados lhe bateram à porta. Vendo-se privados da renda fácil, os prejudicados fomentaram largo movimento de revolta contra os missionários. Espalhava-se boato de que Filipos, em virtude da audácia do pregador revolucionário, fora privada da assistência dos Espíritos de Deus. Os fanáticos exaltaram-se. Daí a 3 dias, Paulo e Silas, surpreendidos em plena praça com o ataque do povo, foram surpreendidos em plena praça com o ataque do povo, e foram presos a troncos pesadíssimos e flagelados sem compaixão. Sob os apupos da massa ignorante, submeteram-se com humildade ao suplício. Quando sangravam sob as varas impiedosas, houve a intervenção das autoridades e foram então conduzidos ao cárcere, abatidos e cambaleantes. Dentro da noite escura e dolorosa, incapacitados de dormir pelas dores crudelíssimas, os discípulos de Jesus vigiaram em preces ungidas de luminoso fervor. Lá fora, rugia a tempestade em trovões terríveis e ventos sibilantes. Filipos inteira parecia abalada em seus alicerces pela tormenta fragorosa. Passava da meia-noite e os 2 apóstolos oravam em voz alta. Os prisioneiros vizinhos, vendo-os em oração, pareciam acompanhá-los pela expressão do rosto. Paulo contemplou-os através das grades e, aproximando-se a custo, começou a pregar o reino de Deus. Ao comentar a tempestade imprevista que se abatera sobre o ânimo dos discípulos, enquanto Jesus dormira na barca, um fato maravilhoso feriu os olhos dos encarnados. As portas pesadas das numerosas celas se abriram sem ruído. Dos encarcerados. Tu leste encarnados. O que eu falei? Ah, Jesus, tá bom. Dos encarcerados. Então vou repetir, tá? Ao comentar a tempestade imprevista, que se abatera sobre o ânimo dos discípulos, enquanto Jesus dormira na barca, um fato maravilhoso feriu os olhos dos encarcerados. As portas pesadas das numerosas celas se abriram sem ruído. Silas ficou lívido. Paulo compreendeu e saiu ao encontro dos companheiros. Continuou pregando as verdades eternas do Senhor, com entonação impressionante, e vendo umas dezenas de homens de peito hirsuto, barbas longas, fisionomias taciturnas, como se estivessem plenamente esquecidos do mundo, o apóstolo dos gentios falou com mais entusiasmo da missão do Cristo e pediu que ninguém tentasse fugir. Os que se reconhecessem culpados agradecessem ao Pai os benefícios da corrigenda. Os que se julgassem inocentes dessem expansão ao regozijo, porque só os martírios do justo podiam salvar o mundo. Estes argumentos de Paulo contiveram toda a estranha e reduzida assembleia. Ninguém procurou alcançar a porta de saída, senão que, reunindo-se em torno daquele desconhecido que tão bem sabia falar aos desgraçados,
muitos se ajoelharam em pranto, convertendo ao seu Salvador, que ele anunciava com bondade e energia. É interessante nós olharmos para este episódio aqui, porque não foi ao caso que eles foram presos, não é? Eles sofreram aquelas humilhações, também sabemos que a lei de causa e efeito aqui entra, não é? Nós sabemos que provavelmente quer Silas, quer o próprio Paulo de É isso que eu te Tarso mandar. tem situações de passar, necessitam passar por estas situações, no caso, Explicando as áreas. e depois, a Eurídice, eu estou a escutar-te, minha querida. Tá. Desculpa. E como eu estava falando, então, nós temos aqui esta percepção de que nem Silas, nem Paulo de Tarso com certeza estavam a passar isto ao acaso. É bom que a gente fique frise isso, porque muitas vezes nós achamos que as pessoas estão a passar as coisas ao acaso. Não é ao acaso. Ou é uma prova, ou é uma expiação. No caso do nosso Paulo de Tarso, nós podemos afirmar que é uma expiação. Basta saber o que ele fez desde o início do livro, não é? No caso do nosso querido amigo Silas, não temos acesso à informação. Vamos poder dizer que pode ser uma expiação ou uma aprovação, mas não estão a passar isto por acaso. E depois, além disso, isto serviu para que eles fossem para a prisão e pudessem chegar aos corações daqueles que lá estavam, não é? Portanto, tudo é aproveitado por Deus. Não há nenhuma situação da vida de Paulo que não esteja a ser aproveitada por Deus. Até o momento em que ele vai para a prisão. E reparem, ele conseguiu convencê-los a ficarem ali sem fugirem. Não é? Aceitarem a situação em que estavam a viver. Os que estavam inocentes aceitarem aquilo como sendo uma coisa necessária para a sua sublimação espiritual. E os outros poderem retificar o seu passado, a sua reparação, aceitando a corrigenda do mundo. E muitas vezes nós não queremos aceitar a corrigenda do mundo. A corrigenda do mundo não tem que ser necessariamente isto que estamos a ver aqui, que são épocas bem duras. A corrigenda do mundo às vezes é um não de Deus, que nos diz não vais por esse caminho, porque ele não é benéfico para ti. Para nós, aparentemente, pode-nos parecer uma coisa negativa, mas mais à frente nós vamos compreender que não é assim. Como disse a Manu há pouco em relação à nossa irmã que foi libertada daquele espírito. Eles não compreenderam que eles estavam a ser alvos de charlatismo, estavam a ser dominados de uma forma negativa. Aquele povo não conseguiu compreender isso. Porquê? Porque não... Brasileira, só para corrigir a palavra brasileira, charlatanismo, para a gente, tá? Obrigada. Senão a pessoa não vai entender. Tá bom. Pronto, então, é lógico que o charlatanismo, como disse a nossa querida Eurídice, que nós também usamos cá, o que acontece é que eles não vão compreender isto naquele momento, eles não vão compreender que aquilo não era bom para eles. Lógico que não vão. Porquê? Porque nós queremos varinhas de condão, varinhas mágicas, como fala o livro dos Espíritos. Nós queremos varinhas mágicas, ou seja, alguém que resolva os nossos problemas e nos diga vamos para ali e para lá. Como crianças espirituais, queremos pessoas que nos controlem. Por isso é que nós somos dominados muitas vezes por pessoas que nos levam ao caminho errado, desde o preconceito, porque se nós fôssemos verdadeiramente cristãos, nós não éramos preconceituosos, gente, porque Jesus não foi preconceituoso. Jesus conviveu com a samaritana, a quem pediu água. Jesus conviveu com N pessoas em dificuldades, em que em nenhum momento ele foi preconceituoso. Pelo contrário, ele mostrou-lhes o caminho e levou-os. E nós fazemos exatamente o oposto e condenamos. E foi crucificado entre ladrões. E foi exatamente, em que estava lá o bom ladrão, aquele que compreendeu a missão do Cristo e aqueles que disseram para soltar Barrabás não compreenderam a missão do Cristo. Então a gente tem muitas vezes que compreender exatamente isto, que muitas vezes um não de Deus ou uma possível humilhação para nós não é humilhação, é uma oportunidade de percebermos o caminho e de podermos trabalhar a humildade, aceitar, ter paciência, tolerância. Porque muitas vezes nós queremos ter um determinado papel na sociedade, que achamos que merecemos, mas poderia ser a nossa maior queda, e o não vem. Então é muito bom que a gente, seja na sociedade, pode ser na casa espírita, pode ser na casa de oração, que vocês façam parte, pode ser no local de trabalho. Às vezes um não de Deus é sinónimo de uma bênção para nós, que até serve para a gente treinar muitas vezes as nossas próprias virtudes que temos que treinar, está bem? É bom que a gente pense sobre isto, porque às vezes revoltamos-nos com Deus porque não compreendemos o bem. Mas se nós compreendemos o que é Deus, se Ele é misericórdia, se Ele é amor, se Ele é exatamente onipresente, onisciente, Ele não vai fazer nada que não seja para o nosso bem. Okay? E tudo o que vem é consequência da lei de causa e efeito e do progresso, que são necessárias para a gente crescer. Eu gostava de falar sobre este parágrafo, porque nós vemos realmente eles passam por aquelas tormentas todas
E nós vemos, e foram necessárias para eles chegarem onde estão e para também provarem o seu entendimento ao que lhes era pedido. E isso levou-os a um estado de oração em voz alta, tanto era o sofrimento. E nós, antes disso, antes de eles entrarem em oração, nós vemos aquelas calúnias, todo aquele movimento, porque sentiram-se prejudicados, aqueles que faziam negócio e aqueles que estavam, e como Emmanuel nos diz, que estavam viciados. Porquê que estavam viciados? Porque eles já não conseguiam controlar, eles tinham alguma dúvida, alguma questão, algum pedido para a espiritualidade do outro lado realizar, e de repente já não tinham esse intercâmbio. Portanto, eles sentiram-se como se aquele vício, e uma pessoa que tem um vício, que não consegue controlar as suas emoções, os seus atos, não responde por ela. Nós que conhecemos os vícios de perto, não tão perto, felizmente, como há vícios muito grandes, mas nós sabemos que vícios são coisas, mecanismos de conexão com o mal, que a pessoa se sente uma marionete e não consegue, ou é muito difícil resistir. Eles estavam viciados naquele intercâmbio. Portanto, toda aquela humanidade frágil e infantil se revoltou, porque alguém que está incomodado e não está ligado ao Cristo, porque Paulo também se incomodou com o seu corpo se incomodou, mas a alma dele não se incomodou. Mas os outros estavam incomodados com aquela situação, portanto eles tiveram que ir incomodar quem estava a incomodar, que eram estes dois. E depois nós vemos realmente, tudo tem um propósito. Aqueles seres que estavam ali, que já quase homens não eram, dada a sua degradação física e possivelmente emocional, não vou dizer moral porque nós não sabemos a moralidade deles, mas emocionalmente eles estavam completamente desvalidos, desesperançados. E de repente começa a oração e Paulo percebe que eles, pelas suas fisionomias, estavam também a acompanhar, as portas se abrem e nós podemos dizer que é um milagre, apesar de para a nossa doutrina não há milagres, porque tudo é explicado, porque há mecanismos que nós não conseguimos entender, mas que fazem parte das leis Da física. de Deus, sim, e da física, nada é contra as leis de Deus. Se aquelas portas se abrem e Paulo compreendeu e saiu e foi falar com eles. E o que ele lhes diz faz lembrar o ensinamento que Paulo nos deixa, que é tudo dai graças. Portanto, se vocês estão aqui porque estão culpados, aceitem o castigo para o vosso burilimento, para a vossa remissão dessa falta. Mas se vocês não estão culpados, agradeçam também, porque isso é uma maneira que os justos que são sentenciados, é uma maneira de aceitarem essa realidade e não se revoltarem contra ela. E a doutrina dos espíritos diz-nos que o que nos acontece nada é por acaso. Nós vivimos de outras vidas, não sabemos o que fizemos, e aqui não é dado a saber se eles eram culpados ou não culpados, mas ele disse, a tudo dai graças, e também faz lembrar quando Jesus e a mulher adulta, em que ele pergunta aos que estavam a apedrejar, vocês, Qual de vós quem não tem tiver pecado? pecados, atira a primeira pedra. E eles foram saindo, porque aqui Paulo falou a alma deles e eles não saíram, não é? Eles disseram, não, ele tem razão. Isto não é sobre uma liberdade exterior que nós vamos aproveitar e fugir e sair deste inferno que deveria ser viver naquelas condições. E eles sentiram a verdade naquele momento, sentiram a luz, sentiram o alívio, o aconchego, o amor. E então é muito enriquecedor nós vermos esta passagem com esta leitura e com este testemunho do Paulo, não é? Porque imagina as portas abrirem-se, ninguém sair. E eu acho que foi lindo, eu fiquei emocionada com esta passagem. Eu não sei se seria fugido ou não.
Mas essa é outra. Mas o que eu vejo nessa passagem, ouvindo vocês duas, vou dar minha contribuição, ou contributo, né, como diz aqui em Portugal, também. O que eu vejo nessa passagem é o seguinte, mostra qual é a pior prisão que nós temos. Porque a pior prisão não é a prisão, aquela que prende o corpo, entendeu? Porque a do corpo a gente resolve, porque a liberdade está na mente, está na alma. E o que Paulo proporcionou para eles foi exatamente essa liberdade, né? Então, ali eles entenderam que existe muito mais além daquilo que eles estavam vivendo, que é o que a gente vê no Espiritismo, no nosso caso, pela nossa religião. É tudo muito mais além daquilo que nossos olhos e nossos ouvidos humanos conseguem alcançar. Né? E isso é o que traz essa esperança para a gente, diante de todas as dificuldades. Foi mais ou menos o que eles sentiram ali. Eles encontraram a esperança, né? Eles conseguiram enxergar o infinito que espera por eles. E aí não são grades que vão prender. Porque às vezes se a gente for transferir para os dias de hoje, que é o objetivo desse estudo, a gente vê que a vida não é fácil para ninguém. Não tem vida fácil para ninguém, nem para Chico Xavier, que foi um espírito muito que a gente conhece aqui da nossa religião. Vamos falar também para o São Francisco de Assis, nem para nenhum deles a vida foi fácil. Para as mulheres, vamos falar da irmã Dulce, não foi vida fácil. Quanto ela passou por humilhação. Ela pode não ter levado as chicotadas, mas às vezes são chicotes piores do que a própria chicote material, chicotes da alma. Quanto não foi difícil para ela, mas eles encontraram a determinação deles, eles sabiam que tudo era muito mais além do que aquilo que eles podiam compreender. A confiança deles que a felicidade é muito mais do que aquilo que a gente espera, né? Essa felicidade material. Isso trouxe liberdade para eles. Então, eles não se sentiam presos quando eles faziam o que eles faziam. A atitude do Paulo aqui, quando Paulo repudia ela, né, quando ela começa a falar, a elogiar essas coisas, e Paulo diz, não, que eles não são santos, né, e que ele chama a atenção dela, porque ele não quer essa santidade humana, ele não quer essa visão que os homens dão do que é ser feliz, ser perfeito, ser um santo. Ele quer simplesmente seguir esse Jesus, para quem sabe um dia chegar a ser como ele, né? Olhando para quem? Olhando para o Deus que nós entendemos, né? O que é Deus e não quem é Deus, olhando para isso tudo. Então, quando a visão se abre, as portas da nossa casa, as portas do nosso país, do nosso continente se abrem. A gente deixa de ser uma brasileira, umas portuguesas, somos todos irmãos em Deus. Somos todos terráqueos. Estamos todos aqui com o mesmo objetivo. E é isso que eles enxergavam. Não tinha prisão física que os incomodava. A prisão que os incomodava era a prisão moral. E a gente vai ver também a continuação do que o Paulo vai colher por causa dessas atitudes, né, menina? Posso continuar ou alguém quer complementar? Não, eu queria complementar. Nós temos que pensar que as leis divinas são exatamente aquilo que nos vai colocando no caminho certo. E quando ela nos limita o que nós achamos que é a nossa liberdade, ela não está a limitar a nossa verdadeira liberdade, porque a nossa liberdade é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ela está-nos a limitar a nossa falta de amor. Ela está-nos a dizer, não é esse o caminho, se tu fores por aí, tu estás-te a magoar a ti e a magoar o outro. Então tu precisas de viver de uma maneira diferente. Eu estava-vos a escutar e estava-me a lembrar de Nelson Mandela. Quando Nelson Mandela esteve preso 27 anos, porque o objetivo dele era acabar com a situação racial na África do Sul, e ele inicialmente começou por uma forma não correta, tentando ir pela violência. A gente tem que pensar sobre estas coisas, porque a gente não foi ao caso que ele foi preso. E quando ele esteve preso 27 anos, ele tinha simplesmente um poema para ele refletir, muito curtinho, do Ernest, e que ele foi refletindo durante 27 anos e compreendeu que ele era o capitão da sua alma, que é o que nos ensina a doutrina espírita, que nós somos os capitães das nossas almas. Ou seja, a gente manda em nós, no sentido em que somos nós que dizemos não ao orgulho, não à nossa vaidade, não à nossa prepotência, etc. E que abraçamos o caminho do amor, que é aquilo que a Eurídice está falando. Então é preciso que a gente compreenda que a única forma de nós vencermos é sermos capitães da nossa alma. E ser capitães da nossa alma é não sermos prisioneiros em nenhum momento. Quando Nelson Mandela saiu da prisão, ele disse, da prisão física, ele estava livre da prisão interna dele, que era aquela da violência. O quê? Porque ele saiu e disse, se eu fizesse o mesmo que eles me fizeram a mim, eu continuava preso, isto é a palavra dele, preso, continuava prisioneiro deles.
o amor e o perdão e a reconciliação que ele fez na África do Sul a seguir era exatamente a liberdade. Era a liberdade espiritual que ele granjeou naqueles 27 anos em que esteve em meditação. Que não teve sozinho, como nós sabemos, tem a espiritualidade a meditar com ele, mas ele voltas para a libertação real. A libertação real é o perdão. O perdão não vai fazer com que o outro não tenha que retificar o seu caminho quando ele errou. O perdão liberta-nos a nós. Faz com que nós estejamos em paz. Não interessa o que o outro fez, interessa o que eu faço. Como a Francisca Cisca, a nossa querida Euridice, falou, a oração que eu tanto amo, e que ela muitas vezes canta porque ela sabe que eu amo, amar como, o amar é amando que somos amados, é perdoando que somos perdoados. Então a gente precisa de compreender isso, porque é a lei de causa e efeito a funcionar para o amor. Quanto mais nós amarmos, mais livres nós somos, mais em paz nós estamos e menos problemas nós temos. Porque mesmo que venham os problemas da Terra que são em parte, nós encaramos com uma outra força e com uma outra coragem, como aqui vimos o nosso querido Paulo de Tarso encarar em próprio. Muito bem. Ao alvorecer, amainada a tormenta, levanta-se o carcereiro, perturbado pelo vozerio singular. Vendo as portas abertas e temendo a sua responsabilidade, tenta matar-se instintivamente. Paulo, porém, avança e impossibilita-lhe o gesto extremo, explicando-lhe a ocorrência. Todos os encarcerados regressaram humildes ao seu cubículo. Lucano, o carcereiro, converte-se à nova doutrina. Antes que a claridade diurna invadisse a paisagem, ei-lo que traz aos apóstolos o socorro de emergência, pensando-lhe as feridas, sensibilizado como nunca. Residindo ali mesmo, conduz os discípulos ao interior doméstico, manda servir-lhes alimento e vinho reconfortante. Logo nas primeiras horas, os juízes filipenses são informados dos fatos. Cheios de temor, mandam libertar os pregadores, mas Paulo, desejando oferecer garantias ao serviço cristão que se iniciava na igreja fundada em casa de Lídia, alega sua condição de cidadão romano, a fim de infundir mais respeito aos magistrados de Filipos pelas ideias do profeta Nazareno. Recusa a ordem de soltura para exigir a presença dos juízes que comparecem receosos. O apóstolo anuncia-lhes o reino de Deus e, exibindo seus títulos, obriga-os a escutar suas dissertações relativamente a Jesus. Fê-los sabedores dos trabalhos evangélicos que alvoreciam na cidade com a cooperação de Lídia, e comentou o direito dos cristãos em toda parte. Os magistrados apresentaram-lhe desculpas, garantiram a manutenção da paz para a igreja nascente e, alegando a extensão de suas responsabilidades perante o povo, rogaram a Paulo e Silas que deixassem a cidade para evitar novos tumultos. É muito interessante o nosso amigo Paulo usar a parte do cidadão romano para conseguir com que eles o escutem. Porque ele, sendo cidadão romano, tem mais autoridade sobre eles. É interessante, não é? A gente pensar sobre isso. A gente não se pode esquecer que no Império Romano, os cidadãos romanos eram superiores aos restantes. Portanto, logo Eles se consideravam superiores, não que eles eram. Consideravam e era mesmo assim, funcionava porque eles eram um império, portanto eles tinham domínio, portanto se eles não cumprissem, normalmente Isso, eram mortos. na concepção deles. Na concepção deles, sim, a gente sabe disso, estou a falar do conceito humano. E ainda hoje acontece isso, a lei do mais forte, não é? Ali o mais forte naquele momento eram os romanos, pois nós sabemos que vai haver o declínio, como em todas as situações em que alguém se acha mais forte, chega à altura que vai haver o declínio. Porque isso é natural, porque entra a lei de causa e efeito. Então, nós nunca vamos ter o poder real da Terra, porque esse poder é de Deus. Então, é momentâneo. Portanto, não vale a pena a gente estar a guerrear por algo que é momentâneo e que nós não vamos levar connosco. Mas, com a falta desse entendimento, eles tinham essa consideração. Como os outros tinham medo e sabiam que podiam ser mortos e que poderiam ter consequências, logicamente acabaram por acatar. Que é o que acontece com todos nós, quando nós temos medo. E ouviram, e escutaram. E ficou lá a semente. E depois ele conseguiu uma coisa muito boa, que é, conseguiu que a própria igreja que ele tinha fundado não fosse deixada de existir. Ou seja, ele criou ali uma maneira. Mas mesmo assim pediram para eles irem embora, né? Porque sabiam que o povo podia voltar-se a revoltar contra eles. Então não precisavam de um tumulto. E logicamente que Paulo vai acatar. Mas ele não fez nada ao acaso. E nós sabemos que ele está inspirado. Porque a mediunidade do Paulo é muito extensa, tem várias virtudes, mas há a inspiração, há a intuição, há a evidência, há N coisas que ele tem e que aqui está inspirado, ele está a fazer as coisas de acordo com o planeamento de Deus. Tudo o que acontece é com o planeamento de Deus.
Nós é que achamos que não. Até a destruição, como nos ensina o livro dos Espíritos, tem um planeamento de Deus, porque ela é a transformação, ela não é a destruição real. Porque tudo vai continuar a viver. A criação de Deus, que é os espíritos e o princípio inteligente, vão sempre continuar a viver. O princípio inteligente pegando nos animais, está bem? Por isso é que eu estou a dizer. Ou seja, vamos sempre continuar a viver. Querida Manu, querias falar, que eu estou a ver aí? Queria falar. Então, começando, o carcereiro viu aquela situação e para ele era impossível as portas estarem abertas e eles não terem fugido, não fazia parte do raciocínio lógico dele. E então ele, movido pelo pânico e por fugir, ou por ter adormecido quando deveria estar a vigiar, e a sentimento de culpa, e sentimento de tudo aquilo, ele tenta terminar a vida. E Paulo consegue evitar que isso aconteça. Ninguém tinha que morrer naquele degrau para que a luz se fizesse presente em Filipos. E ele não morre, e ele ouve o Evangelho, ele ouve Paulo, ele cura-os, as suas chagas, as suas feridas, com muito amor, com certeza. E depois as boas e as más notícias nunca ficam num sítio só. Claro que aquele acontecimento tinha que sair pelas janelas e pela porta, e chegou a quem tinha que chegar. E viram este acontecimento tem que ser do bem, principalmente porque estes encarcerados nem fugiram. Como é que é possível isto acontecer? Isto tem que ser do bem. E então há a ordem de soltura, porque viram que aquele aprisionamento não tinha sido justo. E Paulo, mais à frente dos acontecimentos, diz: tudo isto serve para a causa do Cristo. Portanto, eu não vou aceitar livremente esta soltura, porque tudo o que eu tenho que transmitir que vem do Cristo não é só para estes encarcerados, é para aqueles também que me encarceraram. Portanto, não estava limitado aos necessitados, a luz é para todos, é para os algozes que o puseram na prisão, e então ele arranja realmente dessa ferramenta de ser cidadão romano, como a Sónia disse, que lhe dá outras capacidades de respeitabilidade, e utiliza isso. Eles que venham cá e vão-me ouvir. E então tudo faz sentido, e aquela igreja que parecia condenada à nascença, devido a este episódio. Portanto, nós que não vejamos as coisas quando parecemos que é derrota neste período pequenino de tempo, não sabemos o que é que vem a seguir. Se nós víssemos só a pitonisa, as calúnias, os açoites, de repente não veríamos esta parte desta construção desta igreja naquele lugar que, com suor, com sangue, com lágrimas, se fez presente e fez com luz, porque todos eles, ninguém deixou de fazer sentido que aquele era o caminho do Cristo se instalar lá. E então, e porque a humanidade não evoluiu tudo ao mesmo tempo, e porque havia muitas pessoas que poderiam não compreender, eles disseram: olha, vão-se embora, porque até para a igreja nascente é melhor que vocês vão, não é? Porque há pessoas que, por mais que a evidência chegue, não conseguem ver a evidência do amor e do Cristo. Portanto, é um episódio muito... E isso tudo aconteceu. Nós estamos a ler, mas tudo isto aconteceu. Hoje em dia estamos um pouco com um conhecimento que há uma inteligência artificial que faz histórias, que faz... não, tudo isto aconteceu mesmo, não é? Não há aqui nada que esteja aqui neste livro que não tenha acontecido. Tudo isto é real. O que ainda torna mais valioso este conhecimento, este ensinamento. Isso me lembrou uma coisa que a gente está estudando, que eu falei no começo, as epístolas, né? E nós já estudamos a epístola aos Filipenses, né, Soninha? E na epístola aos Filipenses fala exatamente de Paulo sobre o que ele... não foi nesse momento, porque esse momento ele foi preso, mas ele é libertado, mas mais para frente, quando ele começa a escrever as cartas, a carta que ele direciona aos Filipenses
é sempre falar da alegria na fé, ele fala da confiança em Cristo e alegria na fé, né? E é o que ele fez aí, que ele mostra para esses prisioneiros, que é a confiança em Cristo e a alegria na fé. É ali que ele encontra essa alegria, essa liberdade total. Então, é interessante como dá para fazer até um paralelo, né, entre isso. E é uma das comunidades que Paulo tem muito carinho, né? Acho que pela forma como ele foi recebido até depois também por todas as classes, aumentou muito o poder da igreja de Filipos, e então Paulo tem muito carinho por essa comunidade, e a gente vê que já começa daí já, né, essa tradução, né, essa tradição dele com esse povo, né? É isso? Sim, a gente tem que pensar sempre que nada é o acaso, né? E essa ligação a quem funda, que é a mulher, né? Portanto, é bom que a gente lembre. Mas Paulo, que o nosso amigo era machista, está aqui a prova que não. Ele permitiu que uma mulher fundasse uma igreja, lembram-se disso? É só para se lembrarem. Às vezes nós não conseguimos compreender as coisas na época, nós temos que compreender que nada é o acaso. Quando há certas coisas que têm a ver com o local, quando há aquela mensagem que as pessoas utilizam, tem a ver com Coríntios e tem a ver com a situação do próprio Coríntios e das dificuldades de Coríntios, a gente tem que adequar à história, ao tempo. Nunca podemos querer que o pensamento desse saltos de evolução para o 2026. É impossível. E ainda hoje nós não conseguimos ter uma compreensão total do que é a liberdade feminina ou masculina. Porque na realidade o espírito não tem sexo. Tanto podemos estar numa como na outra posição. Então não faz sentido essa discussão. Mas a gente tem que compreender que a liberdade verdadeira de qualquer um dos estágios em que a gente se encontra, masculino ou feminino, é na realidade a liberdade da paz de consciência. E essa é transversal a qualquer um. E a liberdade de poder ser nós próprios, de podermos viver a nossa vida com respeito, com dignidade, com esperança. E isso ele deu. Basta olhar para Paulo de Tarso e relacionar-se com as mulheres, desde a Abigail até a própria Lídia. Tá bem? A gente tem sempre que pensar como é que muitas vezes temos quando damos as coisas ao pé da letra e tiramos fora do contexto. Exato. Bom, a gente acabou hoje. Eu achei que nem fico. Quando eu vi, já deu tempo aqui para a gente continuar o livro, a leitura, que a gente não tem como, né? Vamos, a gente entra nos textos de Paulo, né? Não tem como a gente ser superficial naquilo. E quando a gente está lendo, a gente entra e esquece, perde a noção do tempo. Mas nosso tempo já acabou. E eu quero muito agradecer a nossa querida Manuela Ricciardi por mais esse dia de estudo. Muito obrigada, Manuela, pela sua contribuição aqui na interpretação desse livro maravilhoso. Obrigada eu. Eu ouvi o estudo anterior do Glauco sobre os elogios e a pessoa só tem que dizer obrigada. Obrigada. Mas a nossa gratidão é sempre bom participar. Estudamos muito. Em conjunto, vamos mais longe. E estar juntos, né? A gente acaba criando essa conexão, isso é muito bacana. E pronto. Né, Soninha? E já agora, se quiserem saber mais informação sobre o que eu e a Eurides estávamos a falar, e principalmente sobre a relação do Paulo com as mulheres, vejam as cartas, as epístolas que ela vai anunciar na terça-feira de Coríntios, porque nós já abordámos Coríntios. Então vejam o trabalho magnífico que a Cátia fez falando sobre este tema. Vale a pena, está imperdível, que é para compreendermos o contexto histórico e também compreendermos e desmistificarmos as situações que muitas vezes levam à confusão dentro das próprias ideias nossas. Que ela está a colocar aí. Aqui está. Aqui está. Então, que é a Epístola aos Hebreus, nós estamos agora estudando a Epístola aos Hebreus, mas vocês tem todas as cartas que nós já estudamos, Filipos, estudamos também Romanos, então tem Gálatas. Vocês, se entrarem aqui no YouTube ou no Facebook, através do canal no YouTube Estação da Luz Tracinho Tavares e Facebook Redação Web Rádio Estacão da Luz RN, vocês vão conseguir, procure lá playlists e digitem Epístolas
né, se for para poder acompanhar as epístolas, Visão Espírita, e aí vocês vão ver todas as epístolas que nós já estudamos. Estamos há mais de 2 anos, né, Soninha, nas epístolas? Sim. Então, mais de 2 anos nas epístolas, você não consegue acompanhar todas. E se quiser assistir ao vivo, é toda terça-feira, Brasil 16 horas, Portugal 20 horas. O programa também é gravado, vocês podem assistir a gravação, e ele é trazido para a gente através da Kátia Borloni, da Sandra Boari e da Luísa Assunção. Tínhamos também a nossa querida Sonja, que agora está às quintas-feiras com outro estudo, tá? E eu e a Soninha ficamos aqui de suporte para elas. O suporte é mais vibracional, né, Sônia? Porque elas são maravilhosas. E a gente fica aqui aprendendo de camarote com elas, né? Temos também, continuando esse estudo, no próximo sábado, vai estar... Opa, não, Manuela já está conosco. Vai estar conosco a nossa Kátia Borloni, sábado, dia 16 de maio, horário do Brasil, 16 horas, Portugal, 20 horas. E a mesma coisa, se quiserem assistir tudo que nós já estudamos até hoje, através do livro, está em ordem cronológica, vão lá no mesmo canal do YouTube, Estação da Luz Tracinho Tavares, e o Facebook é Web Rádio Estacão da Luz RN. Aí vocês cliquem em playlists, escrevam o nome do programa, que é Paulo Inácio ou Paulo Estevão, escrever qualquer um dos dois, já vai aparecer lá o estudo nosso, também por ordem cronológica, desde o começo do livro, quando a gente faz a análise, inclusive, do prefácio do livro. E aí vocês vão seguindo, ele automaticamente já vai levando vocês para a continuação do estudo até os dias de hoje, tá bom? Então, assim, não faltam aqui opções para a gente tentar aprender alguma coisinha. E não faltam pessoas queridas e especiais que estão junto conosco nessa jornada de aprender um bocadinho, né, de histórias maravilhosas. A gente agora está lendo Paulo Estevão. Vamos ver qual vai ser o próximo livro depois. Acho que a gente ainda tem mais uns 2 anos nesse livro. E a gente só agradece mesmo a vocês que estão do nosso lado nos assistindo, pela paciência, pela humildade, pelo carinho que vocês têm com todos nós. A gente tem a nossa Lucélia, que está sempre conosco, o Sandro, temos outras pessoas também que eu não consigo lembrar, mas a Lucélia e o Sandro são sempre presentes e se identificam e estão conosco ao vivo também. A gente agradece muito a todos vocês que também nos assistem gravado, porque a gente consegue sentir a vibração de carinho de vocês no momento que estamos assistindo. E se acharem que a gente ainda, olha, você faltou falar um pouco mais sobre isso, ou então não estou de acordo com aquilo, manda essas mensagens para a gente também, nós vamos aceitá-la. Mande através do YouTube ou do Facebook, o canal que vocês assistirem, ou aqui através do WhatsApp. Essa faixa azulzinha que passa embaixo tem um número de WhatsApp que vocês podem encaminhar as mensagens de vocês. O Tavares vai receber mensagens ou perguntas, o Tavares vai receber e encaminha para a gente, tá? E a gente prepara para poder responder, se for perguntas para respostas, né? Ou se for algum comentário também, a gente vai debater contigo também. É o maior prazer, é isso que a gente quer. Isso aqui é um estudo, não é uma ditadura de palavras, é um estudo. Mesmo que você não concorde, está tudo certo, vamos debater, vamos entender, você pode ter algo para nos ensinar e nós também podemos ter algo a te ensinar, tá bom? Então, o importante é estar junto. E outra, fica com um grupo de amigos, né? Olha que delícia com essas pessoas maravilhosas. Então, esteja conosco, a gente está com vocês também, e a gente só pode agradecer também a essas pessoas queridas, a Sônia, a Manuela, a Renata, o Glauco, a Kátia, que estão conosco há mais de 3 anos no estudo desse livro. Tá? Então a gente só tem que agradecer o tempo de vocês, viu, Manu, que se dedicam. Por isso que eu falo que agradecer, você pode falar obrigada, mas com o coração cheio de gratidão também, de alegria, pela toda a dedicação também de estar conosco. Infelizmente, nem sempre podemos fazer ao vivo, mas a gente está aqui, não falha, nem que seja gravado, a gente está aqui para poder apresentar esse programa para vocês. Eu gosto ao vivo, mas às vezes não dá. Mas o importante é saber que o teu coração está conosco e o nosso coração está com vocês, tá bom? Um beijo grande para todas vocês. E agora eu vou fazer a nossa oraçãozinha de encerramento. Alguma coisinha? Querem falar algo? Não? Então, vou fazer a nossa oraçãozinha de encerramento neste momento aqui agora, agradecendo, né, por este encontro maravilhoso, por essa oportunidade também de estudo e reflexão desse livro, que a gente possa levar conosco não apenas o conhecimento, mas também a prática sincera dos ensinamentos que nos são passados através de Paulo de Tarso, que aprendeu com Jesus, também aprendeu com Pedro, né, e a gente aprendendo com Paulo. Fortalece nossa fé neste momento, ilumina nossas escolhas e nos ajude a agir com verdade, humildade e amor. E que a gente possa lembrar, né, do agir, orar e vigiar, e para ver se a gente cai menos, né? E então, Mestre Jesus, permaneça conosco
hoje e sempre, e que nós também possamos estar contigo. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.